Existe uma parte da coxa que é muito difícil de destacar, de definir, ó, para ficar desse jeito aqui que você tá vendo, ó. É bem complicado, mas existe técnica para você melhorar isso e evoluir de maneira natural. A posterior da coxa é uma região que, ó, para você gerar uma mínima marca nela, uma mínima aparência de que essa musculatura tá trabalhada, você precisa usar algumas técnicas específicas e alguns exercícios específicos complementares. Eu vou te mostrar aqui quais são os mais poderosos e principalmente como fazer cada um deles. Eu tenho certeza, quando você aplicar esses que eu vou te explicar aqui no seu treino, você vai sentir a diferença assim no outro dia. A dor muscular já vai estar gritando, então se prepara e bora pro vídeo. Um exercício bem tradicional nas academias, mas que existe muita gente fazendo errado, é a mesa flexora. E existem alguns pontos importantes aqui de você aprender a regular, começando por aqui, ó. O que acontece? Primeira coisa, você jamais vai pôr o joelho em cima da mesa flexora. O teu joelho ele vai ficar para baixo, você vai simplesmente encostar a coxa aqui. Então o joelho nunca fica em cima, só encostar. Essa parte aqui gera muita dúvida. Caio, eu tenho que pôr isso mais para trás, mais para frente? Como funciona? Simples, você mede assim, ó. Você apoiou a coxa, quanto mais perto essa almofadinha tiver da extremidade do seu pé, melhor. Só que cuidado, porque se tiver também muito no calcanhar, quando você for trazer o equipamento, trazer a força, pode ser que escape. Então, sim, tem que estar o mais atrás possível, porém não de uma forma que vai escapar do seu pé. Então eu gosto de regular mais ou menos aqui, ó, nessa altura aqui, ó, do calcanhar, tá legal? Não aqui, mais ou menos aqui. É como se fosse no calcanhar, no começo do calcanhar do tênis, tá bom? Então eu vou me projetar aqui e o principal ponto que você tem que entender é que o que vai gerar o trabalho para sua posterior de coxa é você estabilizar o seu quadril. Ou seja, essa parte do seu corpo aqui, ela tem que estar colada, que é o famoso transar com o banco. Você vai ter que encoxar esse banco aqui, mas com muita força, muita força. Então basicamente é o seguinte, ó. Peguei aqui, estabilizei, repara na força que eu vou fazer com o quadril, ó. Ó. Eu contraí o glúteo e tô realmente pondo pressão aqui contra o banco. Eu não fico com a bunda largada. Eu ponho essa pressão. Então, esse é o detalhe, assim, é o famoso 80-20. É o que mais vai surtir efeito nesse exercício. Pus a pressão, apoiei aqui e aí eu vou fazer a flexão com essa pressão mantida. O que não pode acontecer de jeito nenhum. No momento que eu for fazer o exercício, eu não posso fazer isso aqui, ó. Tirar a pressão. E a maioria das pessoas criam um espaço aqui, ó, elas tiram a pressão na hora de fazer. E você tem que fazer justamente o contrário, você tem que colocar a pressão o tempo inteiro. Então, só de fazer isso aqui, você já vai perceber o quê? Duas coisas. Primeiro, sua posterior você vai sentir na hora que ela tá trabalhando mais. Segundo, provavelmente você vai ter que colocar um peso bem pequeno. Se você colocar o peso que você usa hoje para fazer do jeito errado, você não vai dar conta de fazer do jeito certo. Então, fazer o exercício do jeito certo vai exigir que você diminua o peso. E mesmo diminuindo o peso, vai surtir muito mais resultado, porque você vai estar agindo na musculatura alvo. E tem um detalhe simples esse, ele não é tão importante quanto o detalhe do quadril, mas é o seguinte, se você colocar um pé de bailarina, né, ou seja, ao invés de ficar com o pé assim, você faz assim com o pé, ó, tá? Você joga ele a pontinha para lá, o pé de bailarina. Você também vai gerar uma ativação maior na posterior, porque você vai estar, digamos, gerando uma insuficiência ativa na panturrilha. É um detalhe técnico que você não precisa saber o que é isso, por que isso acontece, mas o ponto é, em vez de ficar com o pé assim, eu fico com o pé de bailarina, coloco a pressão no quadril e faço o movimento. Isso fica muito pesado. E o objetivo de todo exercício, para ele surtir efeito, é você deixar o exercício difícil para você mesmo e na musculatura alvo. Bom, esse é um dos principais exercícios para posterior de coxa, mesa flexora. Mas existe também um exercício bem famoso, que é o stiff. Então, basicamente é o seguinte, ó, o stiff, eu vou usar aqui só a barra livre para te demonstrar, mas basicamente o stiff é um movimento de quadril, que você não vai fazer a dobra do joelho, mas você vai ativar a posterior pelo estiramento, uma espécie de alongamento que você vai gerar muito forte, uma tensão muito forte que você vai gerar atrás da sua coxa. Então basicamente é o seguinte, ó, você vai segurar a barra e a primeira coisa que você vai ter que observar é a sua coluna, ela jamais fica largada. Ó, a minha tá largada agora. Então eu arrumo a postura, eu peso o meu ombro e jogo as costas, os ombros para trás. Eu fecho as costas, eu abro o peito. Então essa é a postura do stiff. A minha perna, meu pé,
ele vai ficar aberto, ó, na largura do meu quadril. Não pode ficar muito aberto, mas também não vai ficar fechadinho. Largura do quadril, normal. E eu dou uma leve flexionada no joelho. Faço isso aqui, ó. Tá percebendo a diferença? É uma quebradinha discreta, ó. Em vez de ficar com o joelho assim, hiper estendido, eu vou dar uma quebradinha nele, ok? Então aqui eu tô na postura certa para fazer o stiff. A maioria das pessoas começa o movimento do stiff simplesmente descendo a barra. É o meio que o óbvio, né, do corpo. Tipo assim, stiff, desce a barra e sobe a barra. E é aqui que mora o erro. Porque se você focar em descer a barra simplesmente, vai acontecer isso aqui que eu tô fazendo agora. A sua coluna ela vai descer curvada. E quando você desce com a coluna curvada, duas coisas acontecem. Primeiro, você sobrecarrega a lombar desnecessariamente. Você também não tem ativação nem de posterior e nem de glúteo. Então o que você tem que fazer? Fez a postura, em vez de focar em começar descendo a barra, você vai focar em dar uma bundadinha para trás. Olha só, eu joguei o bumbum para trás, não joguei? Então o bumbum tá aqui, coxa colada na barra. Eu tiro a minha coxa da barra, jogo o meu quadril para trás e vou jogando. Como consequência, a barra vai descendo. A barra vai descendo e eu vou começar a perceber o quê? Uma tensão muito grande. Eu vou começar a perceber que a minha posterior tá ativando, tá muito tensionada. E aí eu vou encontrar um limite aqui, ó. Bumbum tá arrebitado, a coluna tá alinhada, eu não deixo a coluna curvar, a coluna alinhada. Eu tô sentindo a posterior. Então você tem que perceber a posterior. Eu até aconselho que você faça com a barra livre, para você sentir o movimento. E aí na hora de subir, você faz o quê? Você dá uma leve abertura com as pernas e volta na posição original. Como é que funciona essa volta? Eu desci, senti a posterior. Na hora de voltar, repara no meu joelho, ó, eu dou uma leve aberturinha com ele para contrair mais o glúteo e volto na posição original, posturado. Desço com o quadril para trás, senti a posterior, limite, subo, dando uma leve abertura com o joelho. Faz o movimento devagar, usando só uma barra ou um cabo de vassoura, para você sentir esse movimento. Se você não está sentindo a posterior na hora de descer, o movimento provavelmente está errado. E aí depois, obviamente, você vai colocando peso para intensificar o seu treino. Então olha só, eu passei para você a dica dos dois principais exercícios para posterior de coxa, que se você aplicar os dois no seu treino de posterior, você vai ter um treinamento super completo e eficiente para posterior. Um não substitui o outro, porque apesar deles trabalharem a posterior da coxa, são exercícios com algumas características levemente diferentes. Por exemplo, o stiff, além da posterior, ele trabalha também o fortalecimento lombar. Então ele ajuda você com a questão postural, por exemplo. Ali na mesa é mais isolado só para posterior mesmo, mas os dois são muito eficientes, então não se trata de um ou outro, e sim você saber usar eles no momento certo, na intensidade certa. Então, o objetivo desse vídeo aqui foi arrumar alguns detalhes que eu tenho certeza que vão fazer total diferença no seu treino de posterior. E só para ficar claro que pode ser que surja uma dúvida, existe também, ó, a cadeira flexora. Mas a cadeira flexora é basicamente uma irmã gêmea da mesa flexora. Eles trabalham praticamente da mesma maneira. Obviamente tem uma técnica um pouco diferente para a cadeira, mas o ponto é, se você aplicar a mesa mais o stiff, como eu disse, já está super completo para o seu treino de posterior. Não precisa ficar inventando muita moda, desde que você aplique a técnica certa. Se esse vídeo aqui te ajudou, eu quero te pedir um like, ok? Então você vai dar um like e você também vai se inscrever no meu canal. Aperta no botão inscrever-se no canal para você receber mais vídeos como esse para te ajudar nos resultados. Te vejo no próximo.